Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o sexto ano. O nosso tema, características e classificação de quadriláteros. Quem está com vocês hoje? Professor Luiz Mauro Costa Nunes. Você lembra o que são quadriláteros? Por que são chamados assim? Quantos vértices, lados e ângulos internos os quadriláteros possuem? Quantas diagonais um quadrilátero pode ter? Elas sempre se cruzam no mesmo lugar? Dividem o quadrilátero em triângulos iguais? Esses questionamentos, essas perguntas, vamos respondê-las aqui na sequência. Você pode observar aqui, visualizar alguns objetos que lembram quadriláteros, não é verdade? Então você pode observar que eu tenho aqui uma caixa, ela tem uma tampa quadrada. Aqui eu tenho uma moldura de um quadro num formato retangular. Aqui nós temos a bandeira do Mato Grosso. Aparecem dois quadriláteros aqui. O retângulo de azul e eu tenho o losango aqui de branco. Aqui eu tenho o tampo de uma mesa, onde a base dela é um quadrilátero, figura de 4 lados, mas que difere totalmente aqui do tampo da mesa, que também é um quadrilátero. O tampo da mesa aqui, no caso, lembra um retângulo, mas a base da mesa lembra um quadrilátero em forma de trapézio. Aqui também, uma mesa de centro, você pode observar que eu tenho, neste caso, também um quadrilátero em forma de trapézio. E você pode observar que entre este quadrilátero e este tem uma semelhança que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Quais as características são iguais em todos estes quadriláteros? Você observa que eu tenho 4 quadriláteros, um aqui na minha mão. Este quadrilátero aqui, o mais conhecido de todos, é o quadrado. Ele possui, então, especificamente 4 lados iguais. Eu tenho 4 ângulos iguais. São conhecidos como ângulos retos, ângulos de 90 graus, portanto, e eles determinam 2 diagonais, como está aqui no desenho. Você pode observar aqui eu tenho o quadrado. Aqui ângulos retos, medindo 90 graus. Aqui eu também tenho outro quadrilátero, ok, 4 lados. Aqui eu também tenho outro quadrilátero e este. Mas eles são diferentes, mas tem algumas características que aparecem em todos. Você pode observar que os ângulos não servem para definirmos que todos têm os mesmos ângulos. Por quê? O quadrado e o retângulo têm ângulos de 90 graus. Mas o losango e o paralelogramo não têm ângulos de 90 graus. Mas o que são comuns a todos aqui? Você pode observar que este lado do retângulo é paralelo a este. Então, ele é igual. Você pode observar 2 pares, porque o outro está aqui, 2 pares de lados paralelos iguais. Aqui eu também tenho este paralelo a esse, você pode observar que é paralelo a esses dois aqui que são paralelos entre si. Este, indicado aqui com este, são paralelos no mesmo plano, portanto, e este paralelo a esse. O quadrado tem também lados paralelos 2 a 2. Então, quais são as características que definem todos esses quadriláteros que eles são semelhantes? Tem lados paralelos 2 a 2, ok? Vamos comparar o quadrado com o retângulo. O que ambos têm em comum? É interessante nós observarmos porque estas partes que eu vou destacar, que nós vamos entender que são comuns, vai nos dar a classificação dos quadriláteros, que é o tema da nossa aula. O que ele tem em comum aqui, então? Já até falamos anteriormente. Você pode observar que os lados não servem, porque o quadrilátero quadrado tem os 4 lados iguais, mas o retângulo não tem os 4 lados iguais.
Mas tem algo aqui que os define, que é comum aos dois, os ângulos. Os ângulos medem 90 graus. São ângulos que nós chamamos de ângulos retos. São 4 ângulos aqui no retângulo e 4 ângulos aqui no quadrado. E você também pode observar que as diagonais determinam 4 triângulos em cada um dos quadriláteros, ok? Aqui 4 e aqui 4. Mas o que define mesmo comum aqui são os 4 ângulos iguais para cada um deles. E o quadrado com o losango? Há alguma coisa comum entre o quadrado e o losango? Ah, sim. Ângulos não servem. Ok? Mas podemos observar os lados. O quadrado tem 4 lados iguais e o losango também tem 4 lados iguais. Observe aqui. Mesmo estando nessa inclinação, você pode observar que ele indica 4 lados iguais. Se você tem uma dificuldade de lembrar, vamos lembrar da bandeira do Brasil, da parte amarela da bandeira do Brasil. A parte amarela da bandeira do Brasil é um losango e que tem, então, os 4 lados iguais. Outra coisa interessante é que o losango, quando você traça as diagonais, entre elas forma um ângulo reto. E o quadrado com o paralelogramo? Há algo que se assemelha entre o quadrado e o paralelogramo? Observamos que não tem ângulos, ângulos não servem. Você pode observar que aqui são 4 ângulos de 90 graus. Mas aqui no paralelogramo não. Você pode observar que o paralelogramo ele tem 2 ângulos maiores, que nós chamamos de ângulos obtusos, e 2 menores, que nós chamamos de ângulos agudos. Então, onde está a semelhança? Está na igualdade entre dois lados paralelos. Este lado é paralelo a esse, são iguais, você observa. Este lado, que é paralelo a esse, são iguais. Então, ele tem 2 pares. O quadrado também tem 2 pares de lados iguais. Existem quadriláteros que são chamados de trapézios e outros que são chamados de paralelogramos. Os trapézios têm um só par de lados paralelos. É verdade. Lembra lá que eu disse bem no início, né, do tampo da mesa, do suporte da mesa, eram em forma de trapézios. Os trapézios, eles têm uma classificação específica. Eles podem ser isósceles, podem ser retângulo, ou podem ser um trapézio escaleno, o que não pode deixar de existir em cada um dos trapézios. Os lados paralelos, 2 pares de lados paralelos. Então, este paralelo a este neste plano, este de azul, este lado, paralelo a esse, é um trapézio retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, que eu indico assim, com este quadradinho e um ponto no centro, e este trapézio, que é escaleno, este lado maior, paralelo a esse. Isósceles, porque estes lados que não são paralelos, eles são iguais. E escaleno, porque todos os lados são diferentes. Os paralelogramos têm 2 pares de lados paralelos, então isso aí os assemelha, os colocam no mesmo grupo de classificação. Então eu tenho o quadrado, eu tenho o retângulo, o losango e o paralelogramo. Paralelos iguais, retângulo, paralelos iguais, losango, paralelos iguais e paralelogramo, paralelos iguais. Então, nesta classificação, o quadrado, o retângulo e o losango e o paralelogramo, todos eles se assemelham porque têm 2 pares de lados paralelos. Vamos concluir. Você observa que aparece aqui um quadrilátero como se fosse um fio desgarrado que não apareceu em nenhuma das classificações. Sim, isso pode acontecer porque ele não tem nada que se assemelha aos outros quadriláteros, então ele fica à parte. Mas aqui, por exemplo, o trapézio é uma classificação que nós vamos lembrar, 2 lados paralelos. O trapézio tem classificação próprias, como nós já vimos. Aqui todos são paralelogramos. Veja, os 4, né? O paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. Só que
O quadrado tem lados paralelos 2 a 2, ok? Os retângulos têm lados paralelos 2 a 2, ok? E o que se assemelha o retângulo com o quadrado, além da paridade dos lados, é o tamanho dos ângulos, que cada um deles mede 90 graus. E observe aqui também que o losango está com o quadrado na mesma classificação. Por quê? Porque tem pares de lados paralelos. Agora é com você. Observe nos objetos de sua casa e identifique aqueles que lembram quadriláteros, ou seja, aqueles que têm 4 lados. Você pode observar em qualquer um dos objetos que você tenha lá. Uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, uma caixa, enfim. Fotografe e os organize em 2 grupos, os que são quadrados e os que são retângulos. Coronavírus, algumas formas de prevenção. Lavar sempre as mãos. Se não tiver condições, use álcool gel, use máscara, evite aglomerações e cubra o nariz e a boca ao espirrar e tossir. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.